Olá, eu sou Jorge Rodrigues, gestor de negócios especialista no mercado agro na América Latina. Hoje eu quero falar sobre um evento que aconteceu aqui no Brasil há menos de 2 semanas e que, na minha visão, traça o caminho mais claro que já vi sobre o papel dos bioinsumos no futuro da agricultura, o BioSummit 2026. Não é sobre substituir químico por biológico. É sobre algo muito maior, como os bioinsumos e o controle biológico estão se tornando a principal linha de adaptação da agricultura às mudanças climáticas. A notícia: o BioSummit 2026 foi realizado nos dias 6 e 7 de maio no Expodet Pedro, em Campinas e São Paulo. Reuniu pesquisadores, produtores rurais, empresas do setor, consultores e especialistas para debater o papel dos bioinsumos na agricultura sustentável e os desafios impostos pelas mudanças climáticas, do campo à mesa. 2 nomes se destacaram nas apresentações técnicas: o pesquisador Wagner Bettiol, da Embrapa Meio Ambiente, e o professor Carlos Alexandre Cruciol, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. E o que eles apresentaram muda a forma como devemos pensar sobre o posicionamento dos biológicos no portfólio de insumos agrícolas. Os limites planetários e a nova pressão fitossanitária. Wagner Bettiol abriu com uma afirmação que precisa ser levada a sério por toda a cadeia do agronegócio. Os limites planetários relacionados à mudança climática já foram ultrapassados. O que isso significa na prática para a agricultura? Eventos extremos, secas prolongadas, alagamentos, ondas de calor estão se tornando mais frequentes e mais intensos. E esses eventos não apenas reduzem a produtividade diretamente. Eles alteram profundamente a dinâmica de pragas e doenças. Bettiol destacou um mecanismo que eu considero central para qualquer profissional de formulação e proteção de culturas. O aumento de temperatura reduz o ciclo de vida de vetores de doenças. Especificamente, citou os casos de vírus e molicutes transmitidos por cigarrinhas. Quando a temperatura sobe, a cigarrinha completa seu ciclo mais rápido, aumenta sua população e amplia a disseminação do patógeno que ela carrega. O enfesamento do milho, causado por vírus e fitoplasmas transmitidos pela Dalbulus maidis, é o exemplo mais concreto e economicamente grave que o Brasil está vivendo agora. E aí a pergunta que Bettiol coloca para a indústria é: os nossos portfólios de proteção de culturas estão preparados para enfrentar uma pressão fitossanitária que muda de natureza com o clima? A equação de carbono dos insumos. Outro ponto apresentado por Bettiol que eu considero de alto impacto estratégico é a pegada de carbono comparativa entre defensivos químicos e bioinsumos. Os números: a produção de 1 kg de defensivo químico convencional emite entre 20 e 25 kg de CO2 equivalente. A produção de 1 kg de bioinsumo emite entre 3 e 5 kg. Estamos falando de uma redução de 5 a 8 vezes na pegada de carbono do insumo de proteção de culturas. Por que isso importa comercialmente? Porque os principais mercados de destino das commodities brasileiras, a Europa e os Estados Unidos, estão implementando exigências progressivas de rastreabilidade de carbono na cadeia produtiva agrícola. A taxa de ajuste de carbono na fronteira europeia, o CBAM, já está em fase de transição. E as cadeias de soja, milho e carne que não conseguirem demonstrar práticas de baixo carbono vão perder acesso ou pagar prêmio negativo nesses mercados. O bioinsumo, nesse contexto, deixa de ser apenas uma alternativa ao químico. Ele se torna um ativo de competitividade de mercado para o produtor exportador. Bettiol fez ainda um alerta que eu classifico como o mais importante do evento para quem atua com desenvolvimento de novos produtos. O Brasil registrou 277 produtos biológicos utilizando apenas 2 cepas de micro-organismos. 2? Num país com a maior biodiversidade microbiana do planeta, isso é um gargalo de inovação crítico. O potencial da nossa microbiota nativa está amplamente subexplorado e representa uma fronteira de desenvolvimento de produto que nenhum outro país tem. Micro-organismos além do biocontrole. O professor Carlos Cruciol, da Unesp, ampliou a visão sobre os agentes de biocontrole numa direção que eu considero fundamental para o futuro do portfólio de biológicos. Cruciol demonstrou que os micro-organismos utilizados em biocontrole, especialmente bacilos e tricoderma, atuam muito além do combate a doenças. Eles modulam a resposta da planta a estresses abióticos. Bacillus spp.
Por exemplo, produzem metabólitos que regulam a abertura estomática, aumentam a síntese de prolina, um osmoprotetor, e ativam vias de sinalização que tornam a planta mais tolerante ao calor e à seca. Trichoderma spp. Promovem maior desenvolvimento radicular e demonstram eficiência superior em condições de déficit hídrico, o que é especialmente relevante para o cerrado brasileiro, onde episódios de veranicos estão se tornando mais frequentes e prolongados. Do ponto de vista de formulação, isso muda radicalmente o posicionamento do produto. Um trichoderma não é mais um fungicida biológico, é um modulador de resiliência climática da planta. E a fronteira mais promissora que Cruciol apresentou, a fixação biológica de nitrogênio em gramíneas. Hoje essa tecnologia funciona de forma eficiente em leguminosas, soja, feijão, via Bradyrhizobium e Rhizobium. Mas estender esse mecanismo para gramíneas como milho, cana e trigo é o que Cruciol chama de próxima revolução da agricultura. Reduzir estruturalmente a dependência de fertilizantes nitrogenados sintéticos em culturas de gramíneas teria impacto econômico e ambiental sem precedentes. O mercado e a oportunidade. O contexto de mercado confirma a direção. A Embrapa aponta que o Brasil já está entre os maiores mercados globais de bioinsumos, com crescimento anual de 15 a 20% e potencial para superar 9 bilhões de dólares nos próximos anos. A Life Biological Control projetou crescimento de 200% na produção de baculovírus em 2026, reflexo direto do aumento da resistência de Spodoptera frugiperda a inseticidas convencionais. O sinal que o mercado está dando é claro: a resistência de pragas e patógenos aos químicos, combinada com as pressões climáticas e as exigências ESG dos mercados exportadores, está criando uma demanda estrutural por biológicos que vai muito além de uma tendência. Prós e contras, visão técnica. Sendo objetivo sobre os dois lados. Prós: pegada de carbono 5 a 8 vezes menor que defensivos químicos. Micro-organismos como bacilos e tricoderma ampliam tolerância à seca e calor, precisamente os estresses mais crescentes. Biodiversidade microbiana brasileira sem paralelo global como ativo de inovação e o potencial disruptivo da fixação biológica de nitrogênio em gramíneas. Contras: 277 produtos registrados com apenas 2 cepas é um alerta. O portfólio está estreito em relação à riqueza disponível. As mudanças climáticas também favorecem novos patógenos e vetores que os biológicos atuais não cobrem. A estabilidade de formulação sob calor extremo, temperaturas de 38 a 40 degrees no cerrado durante o plantio, continua sendo o gargalo técnico não resolvido do setor, e o processo de registro regulatório de novas cepas no mapa ainda é lento para o ritmo de inovação necessário. Importância para Brasil e América Latina. O Brasil tem uma posição única nessa convergência de biológicos e clima. Somos o maior mercado de bioinsumos da América Latina. Temos a maior biodiversidade microbiana do planeta. E temos um agronegócio que depende da competitividade em mercados exportadores cada vez mais exigentes em critérios ESG. Para a América Latina, um Brasil que liderar o desenvolvimento de bioinsumos adaptados às condições climáticas tropicais, calor, seca, solos altamente intemperizados, terá produtos que nenhum laboratório europeu ou norte-americano consegue replicar com a mesma eficiência nas nossas condições. Encerramento. O clima mudou. A pressão fitossanitária mudou. Os mercados de destino mudaram. O portfólio de insumos precisa mudar junto. O BioSummit 2026 não foi apenas um evento científico, foi um diagnóstico do que está por vir e uma convocação para que a indústria de bioinsumos acelere a inovação no ritmo que o campo já está exigindo. Eu sou Jorge Rodrigues. Até o próximo conteúdo.